4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. 14º caso de homicídio em Marília. Homem de 45 anos é assassinado a facadas na Zona Oeste. A polícia investiga e tenta chegar ao assassino. Dia de alerta ao diabetes. A doença silenciosa que provoca graves consequências. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de cada 11 habitantes no mundo, um tem o problema. Neste feriado, dia da proclamação da República, você sabe o significado da data? Pois é, historicamente, a gente vai contar para você. E neste feriado, temos o vestibular da Unesp, primeira fase que você estará conferindo. Pois é, servidores da Prefeitura da Ativa e os aposentados criticam a elevação do preço do plano de saúde e prometem manifestação. Como destaque também, o Corinthians, se ganhar do Fluminense, será campeão brasileiro por antecipação. Vem aí a 4ª edição da Afrofest. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. E a gente começa falando sobre saúde. Estamos na semana de alerta ao diabetes. As informações a seguir são de caráter informativo. Para informações complementares e diagnóstico correto, consulte o seu médico. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Wiki Globalpedia. Nesse vídeo falaremos sobre a diabetes, ela que é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando assim um aumento do açúcar no sangue. Quanto às causas, devemos saber que o diabetes ele tem diversos tipos. No diabetes de tipo 1, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, fazendo com que os nossos anticorpos ataquem as células que produzem esse hormônio. No diabetes do tipo 2, existe uma combinação de 2 fatores, a diminuição da secreção de insulina e um defeito na sua ação, conhecido como resistência à insulina. Já o diabetes gestacional é causado devido a uma resistência à ação da insulina na gestação. Diagnosticado pela primeira vez na gestação, pode ou não persistir após o parto, e a sua verdadeira causa ainda é desconhecida. Quanto aos principais sintomas do diabetes são vontade de urinar diversas vezes, fome e sede frequente, perda de peso, fraqueza, mudança de humor, náuseas e vômito. Já o diabetes do tipo 2 tem seus sintomas como infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés. Em relação aos tratamentos do diabetes, é importante salientar que o paciente deve procurar ao máximo uma vida saudável, verificar e controlar a glicemia com insulina diariamente. Exercícios físicos e controle da dieta se tornam algo primordial. Para mais informações sobre esse e outros mais assuntos, não deixe de pesquisar na Wiki Globalpedia. Sempre com muita informação de uma maneira rápida e objetiva para você. Você pode também apreciar o nosso trabalho se inscrevendo no nosso canal e nos seguindo nas mídias sociais. Pois é, a gente fez questão de colocar esse vídeo porque é o material que está na rede social, procurando levar informação, alerta à população nessa semana de combate ao diabetes. Agora, é claro, vamos ouvir um profissional. O médico cardiologista Paulo Moreira é o nosso convidado. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Diabetes, o que é? E a prevenção é o melhor remédio? Diabetes é uma doença metabólica, marcado por elevação do açúcar no sangue. E existem vários fatos fisiopatológicos do diabetes. Há uma diminuição da produção de insulina
que é um hormônio produzido pelo pâncreas que faz a entrada e o aproveitamento do açúcar da célula. Mas também não é só isso. Há resistência à insulina e há fases do diabetes em que a insulina está até aumentada, mas a insulina não produz o efeito normal. A sensibilidade do organismo, das células periféricas do organismo, diminui a insulina e a insulina não funciona bem como deveria para fazer o açúcar ser aproveitado. O diabetes é grave por várias razões. Primeiro, porque ele influi no organismo inteiro e gera outras doenças, doenças vasculares, e ele é altamente letal a longo prazo por doenças vasculares. O diabetes, além da letalidade, além de ser uma doença grave, o diabetes está aumentando na sua incidência em todos os países, porque as causas que precedem o diabetes depende muito do modo de vida e de fatores comportamentais anteriores. E no que depende, não da genética, mas no que depende do comportamento individual, no que depende dos fatores que levam ao diabetes, está havendo uma epidemia no mundo. Por exemplo, a diabetes tipo 2 é altamente associada à obesidade, principalmente a obesidade abdominal, aumento da cintura abdominal. E há uma epidemia no mundo inteiro, um aumento gradativo e contínuo da obesidade no mundo inteiro, querendo chegar aos 50% de incidência de diabetes numa boa parte de países, de obesidade. Então, há uma epidemia mundial de obesidade, de hipertensão arterial, de ingesta exagerada de açúcar, de aumento de cintura abdominal, de aumento da pressão arterial, que também depende desses fatores, e nós temos um síndrome metabólico que precede o diabetes. O indivíduo tem barriga, aumento da cintura abdominal, ele tem aumento da pressão arterial, diastólica, sistólica, ele tem um aumento dos triglicéridos, uma gordura do sangue, que embora seja uma gordura, vem das massas e dos doces. Ou seja, o triglicéridos é uma gordura sanguínea que é ligada à dificuldade de transformação dos açúcares e das massas, assim como o diabetes. E o triglicéridos também tem uma incidência muito ligada ao diabetes. De modo que o síndrome metabólico altamente prevalente precede em anos o diabetes, e a gente encontra cada vez mais indivíduos com barriga, com aumento da gordura centrípeta, da obesidade tipo maçã, da obesidade masculina, o indivíduo pançudo, barrigudo, com aumento da cintura abdominal, que não deve ser acima de 100 nos homens, e excedem muito, geralmente na maior parte da população isso, com aumento dos triglicéridos, com aumento da pressão arterial e com aumento da glicemia de jejum do indivíduo. Posteriormente, com a evolução do quadro, esse síndrome metabólico desanda no diabetes franco, na hipertensão franca, e depois marcha para as complicações do diabetes, para os órgãos-alvo da hipertensão, para as complicações vasculares e frequentemente fatais do diabetes. De modo que, em todo esse quadro, nós temos uma marcha gradativa que dura uma vida, ou perto de uma vida, em que o indivíduo vai acumulando primeiro fatores de risco e depois a doença propriamente dita. Isso tudo dependeria do indivíduo se cuidar, e o indivíduo poderia, ele, se livrar
do diabetes, ele ter diabetes mais tarde ou não ter, ou ter menos grave, e se livrar também, claro, consequentemente das consequências do diabetes. Mas as pessoas não se cuidam e não suprimem os fatores de saúde, os fatores de risco. As pessoas não mudam o comportamento alimentar, de atividade física, ser magro, evitar a obesidade abdominal, comer menos, evitar da alimentação o excesso de peso e, portanto, a hipertensão também arterial. O indivíduo não se cuida de exercício físico, de atividade física, e apesar de tudo que se fala, muitas pessoas desconhecem basicamente a maior parte disso e do perigo, apesar do que se fala diariamente. E muitas pessoas, eu acho que uma quantidade talvez maior, conhecem, mas não levam a sério, mas não têm a força de vontade necessária para mudar o seu modo de vida e reduzir as estatísticas de diabetes, de hipertensão e depois de morte cardiovascular, e livrar a si próprio de um futuro pior, com a vida abreviada e, pior que isso, uma qualidade de final de vida comprometida. Muito bem, obrigado ao médico cardiologista Paulo Moreira, o nosso convidado nesse dia de alerta, nessa semana de alerta ao diabetes, para falar tecnicamente sobre a questão. E mais um alerta em termos de saúde pública. Neste dia 15 de novembro, será lembrado o Dia Mundial de Combate à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Você confere. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é uma obstrução respiratória causada por uma reação inflamatória a gases e partículas que entram nos pulmões. Essa inflamação causa um bloqueio da passagem de ar e dificulta a respiração. No Brasil, estima-se que 5 milhões de pessoas sofram com a DPOC. Ela é a 5ª maior causa de internação no SUS para pacientes com mais de 40 anos. A DPOC é mais comum em pessoas com mais de 40 anos de idade, porém ela pode se manifestar em qualquer idade. A exposição à poluição, fumaça ou substâncias tóxicas podem ser algumas das causas da DPOC, mas sem dúvida a principal causa é o tabagismo. Estima-se que no Brasil, 85% dos casos de DPOC são consequência do tabagismo. Tosse, catarro e falta de ar são os primeiros sintomas da DPOC. E com o agravamento da doença, esses sintomas podem atrapalhar a vida das pessoas em atividades simples, como subir escadas. O diagnóstico da DPOC é feito através de um exame chamado espirometria, que mede a capacidade pulmonar. Você tosse a maioria dos dias? Você tem catarro a maioria dos dias? Fica com falta de fôlego ou cansado mais facilmente que outras pessoas da sua idade? Você tem mais de 40 anos de idade? É fumante ou foi fumante? Se você respondeu sim a 3 ou mais dessas perguntas, procure um médico pneumologista para que ele possa fazer todos os exames. A DPOC pode ser prevenida e tratada de maneira eficaz. Cuide dos seus pulmões. Procure um pneumologista. Tá aí, alerta em termos de saúde pública. Destaques do momento: varejo cresce 7% em um ano, puxado pelo setor supermercadista. Agora, a expectativa do comércio é o crescimento das vendas no período de Natal, de 5% a 10%. Será que realmente as vendas vão aumentar? Um problema grave no comércio é a inadimplência. O Brasil tem 61 milhões de inadimplentes e a preocupação também existe no comércio de Marília. A inadimplência chega a 16 milhões de reais.
Crítica em Marília, complexo do trânsito na Zona Sul. A nova taxa para os candidatos à habilitação de R$ 62,00 está sendo criticada por todos. E a crítica, é claro, vai para a Endurbe. Também servidores da Ativa e os inativos criticando a Prefeitura Municipal. Plano de saúde para os servidores aumentou e em muito. Agora, como está havendo a rescisão do contrato Unimed e a Associação dos Servidores Municipais e um novo contrato sendo firmado, tem que se comparecer à casa do médico na Avenida Pedro de Toledo para a confirmação de um novo contrato. Nesta quarta-feira, em que pese o feriado, o atendimento vai acontecer das 8 da manhã ao meio-dia. Mas o prefeito Daniel Alonso está sendo criticado pelo aumento no valor do plano de saúde para os servidores. Daqui a pouco você confere. 14º caso de homicídio em Marília. Homem de 45 anos é assassinado a facadas na Zona Oeste. Nesta quarta-feira, tem vestibular da Unesp. Começa a inscrição para o vestibulinho da ETEC Antônio Devisati. Quase 500 vagas para o curso que você tem o interesse de graça de qualificação. A gente volta já já.